Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Doutor, o seu podcast em saúde. E aí, doutor Sidney? Fala, Moisés, tudo bem? Joia. Mais uma gravação para você de um episódio espetacular do Pod Doutor, o melhor podcast em saúde do Brasil. Você sabe que o nosso propósito é trazer para você informação de qualidade. A internet é recheada de fake news, informações nem sempre verdadeiras, quase nunca checadas. Então, o nosso propósito é trazer para você informação boa, informação checada na área de saúde. Para que a gente possa continuar cumprindo aqui o nosso papel, siga-nos em todas as redes sociais, se inscreva no YouTube, espalhe o Pod Doutor para quem você ama, compartilhe Pod Doutor e espalhe saúde. E como a gente cumpre o nosso propósito? A gente traz aqui referências, autoridades em cada uma das áreas que a gente discute aqui. Hoje a gente tem a honra de receber aqui doutora Renata Paulillo, médica da área especializada na área de neurologia infantil, responsável pelo setor de imunoneurologia pediátrica no Hospital das Clínicas, onde fez as suas especialidades da Faculdade de Medicina da USP. Muito bem-vinda, é uma honra tê-la aqui, vamos discutir, obrigado por aceitar dividir conhecimento com a gente. Obrigada a vocês pelo convite, pela oportunidade da gente compartilhar aqui informação, acho que é muito importante. A população está carente disso mesmo, né? Exatamente. Então, estou aqui para responder as dúvidas de vocês e vamos lá. Bacana. Doutora Renata, seja bem-vindo novamente. Hoje nós conversaremos com a doutora Renata, que é especialista em neurologia infantil. Falaremos sobre esclerose múltipla infantil. Isso. Para começar o papo, o que é esclerose e tem diferença esclerose para esclerose infantil? Perfeito. Então, esclerose múltipla, ela é uma condição de saúde que ela acontece principalmente em pessoas, mulheres, inclusive, é mais comum no sexo feminino, na idade entre 20 e 40 anos, né? E se a gente olha para todos os casos... Começa com essa idade. Começa com essa idade, normalmente. De todos os casos de esclerose múltipla do mundo, aproximadamente 10% se inicia antes dos 18 anos. E só, antes de falar dos dados, é só para deixar um pouco mais... Esclerose múltipla, o que é? Então, é uma doença que ela é uma doença crônica, inflamatória. Então, a gente tem placas de inflamação no sistema nervoso central. O sistema nervoso central é cérebro e a medula espinhal, tá? Então, se a gente tem inflamação no cérebro, a depender da região onde aparece essa inflamação, a gente tem alguns sintomas. Então, os pacientes, eles têm os sintomas decorrentes dessa inflamação, que a gente vai conversar aqui como a gente detecta. Então, a esclerose múltipla é uma inflamação no sistema nervoso central, passando para a medula e atinge principalmente mulheres de 20 a 40 anos. Exatamente. Perfeito. E daí, a gente tem uma pequena porcentagem que acontece em crianças. Certo? 10%, conforme você falou. Aproximadamente 10% se O que inicia. é muito, né? Na população verdade. mundial, 10%? Brasil? Não. Dentro das que Dentro tem de esclerose. todas as pessoas do mundo que tem esclerose múltipla, 10% Tá se no iniciou infantil. antes dos 18 anos. Ok. E qual que é a porcentagem, então, qual que é a prevalência da esclerose? Você tem esse número, mais ou menos? Da Como um esclerose todo? múltipla, como um todo, não. Da esclerose múltipla pediátrica, depende muito do estudo. Porque o que é que acontece? A esclerose múltipla, ela acontece principalmente em pessoas de etnia branca. Então, ela vai acontecer mais nos países de clima temperado. Então, que o Brasil não é essa situação, né? A gente tem uma população muito miscigenada, então a gente não tem dados brasileiros, para começar, tá? E aí vai depender do estudo que você olha, né? Então, se é um estudo de população de países mais europeus ou dos Estados Unidos, a gente tem uma prevalência, se a gente olha para a prevalência de outros países, é uma prevalência menor, tá? Então, os dados, eles se confundem muito por conta disso. E qual que é mais ou menos essa prevalência? Você tem Em um dado crianças, mais ou menos? Em crianças, a gente tem uma prevalência aí por volta de 4 para cada 100 mil. Então, 4 para é cada 100 considerado mil. uma doença rara. Sim, exatamente. Mas é rara, porém 4 em 100 mil não é um número expressivo, né? E todos precisam de uma ajuda, e esse é um dado, de um bom diagnóstico, isso, né? Esse é um dado de país... que não é daqui do Brasil, porque a gente talvez não tem dado aqui brasileiro seja um pouco ainda. menos, então. Talvez aqui seja um pouco menos. Tá bom, mas 4 em 100 ou 100 mil? não, são 100 mil. 4 crianças em 100 mil habitantes. Isso.
Isso. 100 mil nascidos. Ainda assim, é uma doença mais rara, sim, né? Mas Perfeito, 100 mil nascidos. de extrema importância, né? Afinal, é rara até quem ter, né? Até a pessoa ter na família e já Exatamente. acaba. Então, temos que saber, entender e espalhar informação boa. Com certeza, Bom, mas porque tem tratamento, né? Então, isso é que é o mais importante. Você acha que a gente consegue falar, então, antes de entrar na criança em si, deve ter algumas nuances, mas para quem está ouvindo, primeiro o que é esclerose múltipla, os sintomas no adulto, como que funciona a doença em si, e depois a gente aí você vai dando as nuances em relação à criança, e que legal, a gente já ouviu aqui então que tem tratamento, o que é uma grande notícia. Vamos lá. Vamos lá. Então, como eu falei, é uma condição que ela é crônica, ela se inicia devido a essas inflamações que a gente tem no sistema nervoso central, então, seja no cérebro, na medula, no nervo óptico, né? Então, nessas regiões. E a manifestação vai ser principalmente sintomas de onde você tem aquela placa. Então, se aquela placa de inflamação, ela tá no nervo óptico, você vai ter, que é responsável pela visão, né? Então, você pode ter um borramento da visão, uma redução da sua capacidade de enxergar. Se está no local do cérebro que é responsável pela coordenação, você tem dificuldade para andar, para se locomover, para poder pegar objetos. Se é na região responsável por sensibilidade, você pode ter alteração, né, sentir formigamentos, então no braço, no outro, na perna. Esses enfim, são alguns dos sintomas, que alguns acho que tem dos mais sintomas. alguns que vai ser falado. Porém, esses sintomas, tanto em infantil, 0 a 18, quanto em adultos, são os mesmos. Sim. E é uma placa inflamatória. É uma placa, são placas inflamatórias. Então, para a gente chamar de esclerose múltipla, inclusive, a gente precisa ter um conceito que a gente fala de disseminação no tempo e no espaço. Então, é uma doença que ela é crônica, disseminação no tempo, ela dissemina no tempo, e disseminação no espaço, ou seja, essas placas estão em várias regiões do cérebro, tá? Então, você pode ter múltiplos sintomas, assim, né? Como eu falei. Então, de dificuldade para andar, dificuldade de movimentação, dificuldade para enxergar, dificuldade para controlar cocô e xixi, por exemplo. E tá? conforme Na fala também deve ter algum? Na fala também, você pode ter dificuldade de falar com a fala mais embolada, com a fala... Todos os nossos sentidos. Audição também? Audição também pode, mais raro, mas pode. E essas placas, elas são perenes? Elas vão ficar lá até o final dessa patologia? Ou você consegue controlar, para explicar para o nosso ouvinte, né? Então, apesar, é uma condição crônica, mas a gente divide ela, assim, em duas formas de apresentação, de uma forma muito geral, assim. A gente chama de esclerose múltipla remitente e recorrente. Então, é quando ela vem em surtos. Então, você tem um surto de inflamação, né? Provavelmente ali teve novas placas de inflamações. E aí você tem um surto com a manifestação. Aí você trata, aí você melhora daquele sintoma. Aí depois você tem um novo surto. Então, é remitente e recorrente. Ela vem em surtos. Esse surto, ele tem algum motivo específico, algum gatilho ou não diretamente? Pode ter, mas nem sempre a gente identifica. Tá? Então, a gente pode identificar, por exemplo, uma infecção. Então, a pessoa já tem a predisposição para ter esclerose múltipla. Uma outra infecção qualquer. E aí ela tem uma infecção, uma virose, né? E isso mexe com o sistema imunológico dela, que já era um sistema imunológico predisposto a você ter a inflamação, e aí você faz a inflamação. Tá? E o outro tipo? E o outro tipo é esclerose múltipla progressiva, primariamente progressiva. Então, é a pessoa que começa com sintoma e ela vai só piorando. Tá? Esse tipo aqui, já falando qual a diferença de adulto e criança, esse tipo aqui é extremamente raro em criança. A gente considera que esse tipo aqui não acontece. Se você tem uma criança se manifestando dessa forma, não é esclerose múltipla, até que prove o contrário. Então, crianças normalmente vão ter isso. Tem inflamação, melhora, inflamação, melhora, inflamação, melhora. Mas quando a gente fala em crianças e fala de surtos, são os picos, né? Isso. A partir de quantos meses? De idade? Sim. Então, dentro desses 10% que começa antes dos 18 anos, menos de 2% se inicia antes dos 10. Então, quando se inicia na infância, é mais comum em acontecer em adolescentes do que em crianças pequenas. Apesar de ser raro, já passou pela mão da doutora Renata esse caso de 0 a 10 anos? Sim. Porque ela faz um ambulatório de neuroimunologia lá. Do HC então, e lá, tudo que é raro acontece. Não, pera um pouquinho. Isso não é raro, é raríssimo. Já é raro abaixo dos 18, né? Aí, abaixo dos 10, aí é muito raro ainda. Sim.
E essa é uma situação que a gente tem que ter muito cuidado e ter a certeza do diagnóstico, porque quando a gente está de frente com doenças raras, e aqui eu não vou falar só da esclerose múltipla pediátrica, a neuroimunologia, normalmente a gente cuida de pacientes com doenças raras, né? São doenças raras de um modo geral, não só dentro da neuroimunologia. Aí a gente precisa ter muitos critérios na hora de fechar o diagnóstico desses pacientes, né? Porque muitas vezes a gente tem tratamento, mas o tratamento ele tem que ser feito direcionado. Para você de casa, apesar de ser raro e raríssimo abaixo de 10 anos, tem alguns, foi citado, mas é bom de clarear um pouco mais desses sintomas. Problema na fala, problema na audição, no gesto, mas tem algo um pouco mais protocolar? O sintoma mais comum é a neurite óptica, que é a inflamação do nervo óptico, tá? Então, a criança, e isso é muito importante você citar, porque assim, principalmente para crianças pequenas, criança pequena de 4 anos, ela não vai falar para você que ela não tá enxergando. Se o problema dela foi de um olho só, ela continua enxergando do outro, ela vai continuar brincando. Você entende? Ela não vai nem perceber, vai adaptar. Às vezes né? não vai perceber, vai se adaptar. Então, é uma coisa que você tem que ficar muito atento mesmo, né? E a única maneira desse caso é levando no médico para fazer exames preventivos. Oftalmologia. Na verdade, assim, o pai atento, ele vai perceber, né? A forma como a criança tá brincando, enfim. Muda o padrão. O professor vai perceber, muda o padrão de como tá brincando, acaba se esbarrando na porta, você entende? Então, alguma coisa vai aparecer e a gente vai procurar ajuda do pediatra inicialmente, né? Enfim, até chegar ao neuro e depois mais ao cuidado especializado. Então, assim, o sintoma mais comum é esse. Tanto em adultos quanto em crianças, é a neurite óptica. Então, o que é a neurite óptica? Inflamação do nervo óptico. O nervo óptico é responsável pela nossa visão. É uma baixa da visão. Então, começa a enxergar meio borrado, de um olho só, normalmente. Começa a enxergar meio borrado. Você pode chegar até pontos de você escurecer mesmo a visão, né? Não Só enxergar. Normalmente, na esclerose múltipla, é só de um lado, tá? E na infância, ela pode remitir esses sintomas da visão que ficou mais turva, mais borrada, Sim. ou até mais escura. Ela pode, esse sintoma, melhorar na criança. No adulto, não. No adulto, aquela placa inflamatória continua, se não tratada, piorando. Ou não? Não, então assim, você pode melhorar tanto em adultos quanto crianças até sem tratamento, mas a gente tem tratamento que a gente, né, cuida daquela inflamação ali na fase aguda, aquela placa ela pode ficar lá, mas ela fica como se fosse uma cicatriz, né, ela não fica mais, ela não fica mais ativa, causando sintomas, mas ela permanece lá que a gente consegue ver na ressonância, né, que é o exame que a gente usa para o diagnóstico, tá? Então, uma pausinha. Você tem uma alteração anatômica também nessa Sim, sim, com certeza. Então, existem diagnósticos, né, Moisés, e você que está aí, que são só clínicos, né? Diagnósticos psiquiátricos, outras coisas que a gente já falou aqui, outras que não, autismo, por exemplo. Mas na esclerose múltipla, você tem algo anatômico relacionado aí ao diagnóstico. Que são, então, essas placas de inflamação. E você consegue enxergá-las no exame bom de imagem. No exame de ressonância. Tem que ser um exame de ressonância e você consegue enxergar. Inclusive, o exame de ressonância ele é fundamental no diagnóstico. Sem o exame de ressonância, a gente não consegue fechar o diagnóstico de esclerose múltipla, tá? Então, a gente tem a neurite óptica, que é a principal, né? A questão da visão que eu falei. Aí, outros sintomas, por exemplo. Então, fraqueza de um braço, de uma perna, né? Então, você vai ter só, geralmente. Aí, depende de onde está essa placa, né? Então, falta de força para levantar um objeto, incoordenação para você pegar o objeto, então você treme. E aí esses sintomas, eles normalmente se iniciam e eles vão se estabelecer dentro de 24 horas e eles podem piorar aí nos próximos dias, mas são sintomas que eles são considerados agudos. Então, eles se iniciam, a criança não estava assim, aí você percebe que ao longo das 24 horas se instalou, permaneceu, ficou nos próximos dias, que é o tempo normalmente que os pais procuram ajuda. Então, tem um início súbito, tem um início abrupto. Isso. Estava lá normal, de repente a criança pode Mas vai se instalando assim aos pouquinhos, né? Não é uma coisa que acordou sem enxergar. Normalmente não é assim. Isso aí a gente pensa em outras patologias, né? Então vai se instalando aí ao longo das horas, dos dias, às vezes até semanas, né? Pode ter essa piora se não há uma busca logo e um tratamento feito logo. Isso tanto abaixo de 10 anos quanto abaixo de 18 anos.
Até em adultos, na verdade. Ok. Essa manifestação. Essas até em duas são adultos. os principais que fica um pouco mais de olho, apesar de ser raro, mas é um sintoma, uma luz amarela aí. Isso, a da visão, a parte motora, da coordenação, né? E também, mais em adolescentes, a parte de sensibilidade, que é mais comum deles se queixarem. Então, assim, tá adormecendo o meu braço, eu sinto ele adormecido. E tem que ser sintomas que durem mais de 24 horas, tá? Então... Ininterruptamente. Isso que eu ia perguntar. Ininterruptamente. Porque pode Então, ser que vá e volte, não. Continua, parece. começou aquele sintoma, é um surto. Então, aquele sintoma tem que durar mais do que 24 horas, senão a gente não Porque considera se você falar surto. em dormência ou formigamento de um membro, Isso. eventualmente uma pessoa... Vai alarmar. Exatamente, por isso que eu tô aqui chamando a atenção disso. Isso Você aí. dormiu por cima do braço e ficou dormente. Então, Sim, isso não é... Ou tá acima do não é peso, pra pensar. fica numa fila um tempão, ou trabalha demais o dia inteiro, no final do dia tá um pouquinho dormente, mas deitou, descansou, no dia seguinte, ok. Aí Mas não aí vale. Passou as 24 horas e durante quanto tempo, se for surto ou não? Então, pra gente dizer que é surto, tem que passar das 24 horas. Passou das 24 horas e você tem a persistência desse sintoma aí nos próximos dias, né? Você tem que procurar ajuda e a gente já considera que é surto, né? Se depois fechar os critérios para esclarecimento. Mas isso vale para as outras alterações neurológicas também. Sim, da sim. visão, Sim, da sim, fala, para todos os sintomas. da audição, que é mais raro, como você falou, Isso. da parte motora. Mas pode acontecer que também, no meio, passa o surto, volta à normalidade? Sim. Aí Sim, que- pode acontecer. E isso é mais comum em criança, né? De modo Passa geral, a as gente 24 fala... horas, fica... Passa cinco, dias. seis- Fica, sei lá, algumas 2 semanas e depois voltou. Voltou, às vezes voltou sozinho, ou então, assim, não tá exatamente como era antes, mas tá funcional. E se fizer a ressonância nesse momento? E aí, acha lá a lesão e a gente, Acha a pode, lesão, né? a gente pode dizer Fechar que... o diagnóstico. Fechar o diagnóstico, porque teve um evento claro, né? E hoje em dia, por exemplo, a gente tem muito smartphone, todo mundo filma, né? E consegue mostrar aqui, olha, ele estava andando meio torto mesmo. E a gente viu, ó, durou mais de 24 horas, tem uma ressonância compatível, tem uns outros exames que a gente vai falar daqui a pouco mais compatível, é permitido fechar o diagnóstico sim, tá? Mas o ideal é que procure ajuda em vigência dos sintomas para a gente tratar precocemente. Nenhum desses sintomas vai causar dor? Dor não é um sintoma comum, tá? A gente pode ter... Só dificulta essa doença, né? Porque dor é um sinal, leva, Claro. né? Avisa. Dor é um sinal, mas os outros sinais também incomodam bastante, né? Só que Então, ele some, então para a população não leiga, necessariamente eles somem, eles podem sumir. É que é muito limitante, Sozinho. Moisés. É uma perda de força, uma perda de capacidade E vai motora. chamar atenção. Vai chamar atenção. muito a atenção. Então, aquele adolescente que, assim, vai estar com dificuldade para subir escada, por exemplo, na hora de ir para a escola, entendeu? Na hora de correr para pegar o metrô. Isso vai dar um impacto na funcionalidade. Ele vai procurar ajuda, né? A gente, que eu estava falando aquela hora de todos, você falou também pode ter perda urinária, Sim, sim. perda fecal. O controle Dos dos esfíncteres, ele fica aqui na medula, aqui embaixo, né? Então, essa é uma região que pode ter placa também inflamatória. E aí você pode ter incontinência. Então, perder um pouco de xixi, ou então prender muito o cocô, né? E esse é um sintoma também que tem que ficar atento. Então, quer dizer que, na realidade, todo mundo tem que se conhecer. Acho que a gente fala aqui sempre que informação é um diamante para sua prevenção. Agora, o autoconhecimento também, né, Renata? Isso, Moisés, você que está aí, você tem que se conhecer, né? Então, da mesma forma que a gente teve outros episódios, apareceu essa ferida, apareceu essa lesão na língua, apareceu esse... tumorzinho, que tumorzinho sempre fica meio pesado, esse travado, carocinho. né? Esse carocinho no pescoço, esse linfonodo, ou esse tumorzinho que é benigno, pode ser, mas mesmo assim, sempre vale procurar ajuda. E nesse caso, então, são alterações, me corrija, né? Neurológicas, né? Então, perdeu a força, ficou dificuldade na fala, enxergou diferente, perdeu xixi, coisa que nunca aconteceu, também até uma incontinência fecal, motivo para acender aquela luz amarela que a gente fala aqui. E imagino que, como todas as outras questões patológicas, todas as outras doenças que a gente bate papo aqui no Pode Doutor, o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce, ele é importante? Importantíssimo. Porque, como eu falei, a gente tem tratamento, tá? E aí, falando do diagnóstico, antes da gente falar do tratamento em si,
eu já comentei um pouco disso, assim, o diagnóstico correto, ele é fundamental, né? E aí, a gente está falando de doença rara, então a gente precisa ter o diagnóstico correto para fazer o tratamento correto. Mais ainda, né? Doença rara, para quem tá ouvindo, não é fácil fazer o diagnóstico, né, Renata? Não. Não, Não é. bastante complicado. Hoje, assim, a gente tem a facilidade que a ressonância, que é o exame fundamental para o diagnóstico da esclerose múltipla, ela é mais difundida, é mais fácil da gente fazer. A gente tem uma dificuldade de fazer ressonância em criança, que é a sedação, né? Pra ficar parada lá na hora. Isso. Não sei se vocês já fizeram ressonância alguma vez aí, Já quem fiz, tá em casa já fez. É um barulho absurdo, é um exame que demora normalmente pelo menos uns 20 a 30 minutos. Se a gente precisa fazer de todo o sistema nervoso, demora ainda mais. E aí, se você tá com uma criança Não pode se pequena mexer. que não pode se mexer, muitas vezes a gente precisa sedar. Isso às vezes dificulta o nosso processo, mas é passível de se fazer, né? A gente consegue fazer a sedação e ainda assim usar. Então, a ressonância, que é um exame de imagem, então é como se fosse uma fotografia muito bem feita do nosso sistema nervoso. Detalhada, E aí, né? bem detalhada. A gente consegue ver as estruturas com muita propriedade e a gente consegue ver essas alterações, essas placas inflamatórias. E aí, quando a gente olha a ressonância, a gente vai ver a localização. Então, onde que estão essas placas? É compatível com o sintoma que o paciente teve lá no passado, tá? E a gente vai ver se essas placas, elas estão com sinal de atividade ou não. Né? Então, esses são critérios que a gente usa para poder definir. E isso daqui tem uma cara de esclerose múltipla. Quando você fala sinal de atividade, o que seria? Então, é quando a gente dá o contraste, e o contraste, ele capta naquela lesão, isso é um sinal, esse é um sinal mais básico de que ali está inflamado. Isso então, na ressonância ou não? Na ressonância. Na ressonância? Então, no momento da ressonância, injeta o contraste pela veia. Se você Espalha no corpo todo. Exatamente. O nosso sistema nervoso, ele é muito protegido, tá? Existe uma barreira que protege o sistema nervoso do resto do nosso organismo. Então, se passou contraste por ali, é porque está inflamado. Tem uma inflamação ali naquela região. Porque não era para poder... para ser protegido aquilo ali. Então, se passou o contraste, é porque você teve uma quebra de barreira, a gente fala, né? Furou ali a barreirinha porque está inflamado. Então, é um sinal que a gente tem de inflamação ali. Então, a gente sabe que aquilo é ativo. A gente e por pode... ser múltipla, deve ter em vários lugares. Isso. Concentrado numa única região ou espalhada? Então, a gente tem uns critérios, né? Então, a gente pode ter só no cérebro, pode ter no cérebro e na medula, mas mesmo quando a gente tem só no cérebro, a gente tem que ter pelo menos duas localidades diferentes. Lesões. Mas para a doutora, a maioria dos casos, quando aparece, são 2, 3, 5, 10? A esclerose múltipla, ela é muito múltipla mesmo na apresentação, né? Então... em crianças, essa é um pouco de diferença que a gente encontra em criança. Criança tem, normalmente, o quadro muito inflamado, né? Quem aí tem filho sabe, né? Quando tem febre, tem um febrão, e aí depois melhora e fica super bom, rapidinho. Né? E isso também acontece na esclerose múltipla. Então, muitas vezes, a gente tem muita inflamação e depois que a gente faz o tratamento, essa inflamação, ela dá uma murchada e você vê que a cicatriz, assim, ela fica muito menor do que o que era a lesão antes. Mas, então, assim, tende a ter mais lesões do que em adultos, tá? Mas a resposta também é melhor. E você tem que ter realmente em vários locais. Então, por isso que chama de múltipla, né? Então, você tem que ter essas placas de inflamação em pelo menos 2 das regiões típicas de esclerose múltipla. Tá, estamos falando de diagnóstico. E aí, deixa eu perguntar uma coisa que me surgiu aqui. Você falou sobre o padrão do adulto, né? E sobre o padrão da criança, de abaixo de 18. Esse padrão dessa criança que tem esclerose múltipla bem diagnosticada, na fase adulta, ele vai se manter desta forma? Ou aí ele vai transformar num padrão que a gente discutiu no começo, que é mais fixo? Então, normalmente, na infância, então, é remitente recorrente, tá? E quando a gente não tinha tratamento, um tratamento adequado e iniciado precocemente, quando chega a um ponto de evolução da doença, ela começa a progredir, que a gente chama da parte secundariamente progressiva, tá? Esse que diagnosticou lá na infância. Esse que diagnosticou na infância, ou o adulto também, quando chega a um ponto aí, a doença acaba progredindo. Porém, com os novos tratamentos, a gente tem uma possibilidade cada vez maior, né? O que os últimos estudos mostram, dessa doença ela não progredir, dela ficar mais... ficar remitida, né? Ficar
Você tem menos Remissão dos inflamação, sintomas. tem remissão dos sintomas, remissão do aparecimento dessas placas, né? Então, é uma coisa que a gente está vendo ser construída hoje na história da esclerose múltipla. O uso de novas medicações mais eficazes que permitem que essa progressão não ocorra, independente se começou na infância ou se começou na vida adulta. Tá, você estava falando sobre diagnóstico, eu te cortei, a gente ia falar sobre a importância incrível do diagnóstico precoce, Isso. né? Que muda procurar médico bem no começo, o avanço dessas lesões, a progressão da doença, qual Isso. que faz diferença nisso? A grande questão é o seguinte, a gente precisa fazer o diagnóstico precoce para tratar precocemente. E aí, quando a gente fala de tratamento na esclerose múltipla, a gente divide em duas partes. A gente tem um tratamento ali da fase aguda, então é aquela criança que está com dificuldade para enxergar, está enxergando duplo, está enxergando menos, ou então está com dificuldade de caminhar e tudo. Que aí a gente vê, tem uma inflamação no sistema nervoso. Às vezes a gente nem tem a certeza ainda que é esclerose múltipla. Ainda falta sair um resultado ou outro de exame, né? A gente não comentou aqui sobre o exame do líquor, que é um exame fundamental também, além da ressonância. A gente pode voltar para isso depois. Mas nesse momento, você tem que dar remédio para reduzir essa inflamação. E agudo, na medicina aí, é o inicial. É o inicial. Ok. Então, você vai fazer o tratamento naquele momento para aquele sintoma e você resolver aquele sintoma. Então, tem aquela parte das pessoas que o sintoma resolve sozinho, como a gente falou. É uma menor parte, mas pode acontecer. A maioria vai precisar de tratamento aqui nessa fase aguda. Então, esse tratamento é para aquele sintoma, para a gente reestabelecer a funcionalidade que o paciente tinha. Então, andava bem, o sintoma foi dificuldade para andar, demos o remédio, voltou a andar bem, certo? O outro tratamento é o tratamento de fase crônica. Mas peraí, vamos lá. Do tratamento inicial, na fase aguda. Deu remédio, mantém o remédio para toda a vida? Ou só controla aquele só momento controla- inflamatório? Esse E remédio acabou. é para controlar isso daqui. Aí a gente vai começar outro remédio. Fechamos o diagnóstico? É isso mesmo, a esclerose múltipla? A gente vai começar com um remédio que é para a vida, que é para evitar o surgimento de novos surtos. Certo? Estabiliza no início e depois, vamos continuar para não chegar numa fase crônica muito mais avançada. E para não ter novos surtos O também. que usa lá na primeira fase aguda? Anti-inflamatório, Na primeira fase aguda, corticoide? corticoide em altas doses. A gente também pode usar Em dose oral? normalmente endovenoso, mas pode ser oral também, tá? E aí a gente tem também algumas outras opções de tratamento, que é quando o paciente está mais grave, paciente internado, que são a plasmaférese e a imunoglobulina. Tá, tá? mas na primeira fase aguda. Na Aí- primeira fase aguda. Aí o tratamento Só de falar fase rapidinho. Os últimos dois, hemoglobina, qual que foi imunoglobulina humana e plasmaférese. o que seria? A plasmaférese, a gente fala que é a troca do plasma. Então, é como se a gente coloca aqui um catéter na veia, a gente tira o sangue da pessoa, passa por um filtro. Então, tira o que está fazendo a inflamação e está circulando no sangue, e volta o sangue na pessoa sem aquelas substâncias que são negativas. E isso é feito... Aquela máquina como se fosse hemodiálise, mas... É como se fosse hemodiálise. E aí, a gente faz um ciclo, assim, de aproximadamente 5 sessões dessa, tá? E a gente faz isso apenas na fase aguda, né? A ideia é... Tá muito inflamado, eu preciso tirar isso que tá inflamando Mas tanto é um aqui o combo ou sangue. cada caso é um caso? Ou é Não. um combo desses 4? Desses 4 tratamentos, Exato. 3, né? Inflamatório, corticoide. É corticoide, anti-inflamatório não. Corticoide, plasmaférese e imunoglobulina, Certo. tá? É que o 3. corticoide em altas doses, Doses, ele é um anti-inflamatório. potente. Ok, informação, sim. E é cada caso, né? Em casos mais leves, você pode fazer só o corticoide, tudo bem. E aquela se pessoa respondeu. tem uma remissão quase que total daqueles sintomas iniciais. E aí Tanto em remitiu, criança a como gente não adulto. precisa fazer as outras etapas. Não remitiu, aí talvez precise internar, fazer plasmaférese, tudo. Depende muito da gravidade dos sintomas, né? E Da resposta. de e da cada resposta indivíduo. a isso. Então, é o anti-inflamatório. A plasmaférese, o corticoide em doses anti-inflamatórias, a plasmaférese e a imunoglobulina. E a imunoglobulina é um concentrado de imunoglobulinas, que a gente chama, né, de IgGs, que a gente não sabe muito bem como é que ele atua no sistema imunológico, mas ele vai fazer uma modulação ali para que a gente reduza
cascata de inflamação, né? Que no sangue está muito inflamado, então isso reduz a inflamação. Esses procedimentos têm algum efeito colateral? Ou... Vários. Mas quando a gente prescreve é porque a gente precisa. Né? Então, é o custo-benefício sempre. Exatamente. Pensa que esclerose múltipla não é brincadeira. É um negócio que é realmente limitante. Então, a gente precisa que aquele sintoma seja remitido para... Apesar de ter os efeitos colaterais, é necessário, mas pode citar só alguns para a gente colocar na balança? Não. E sempre a balança vai pender para o tratamento? Sim. Vai ter efeitos colaterais? O efeito colateral principal de todos esses tratamentos é a gente reduzir a nossa imunidade, né? Porque, pensa, se é um problema que está muito inflamado a ponto de inflamar o sistema nervoso. Então, a gente precisa reduzir essa inflamação no sangue. Para reduzir essa inflamação, a gente dá remédio que deixa o sistema imunológico mais calmo. Então, o sistema imunológico mais calmo, para não dar inflamação no sistema nervoso, também pode ficar calmo demais para combater um vírus, para combater uma bactéria. E aí a gente ter uma chance maior de ter uma infecção mais grave. Mas é em regime ambulatorial, regime de internação? Ou pode fazer idas, voltas para casa? Pode fazer idas e voltas para casa, normalmente a gente interna, principalmente criança, né? Porque assim, o que a gente faz na veia, a gente não fica pegando veia de criança o tempo todo. Então, pegou a veia, faz logo tudo que tem para fazer para não ficar puncionando o tempo todo. Se for no caso só do corticóide de alta quantidade que vira anti-inflamatório, aí faz... Pode fazer por via oral, mas normalmente a gente faz na veia, interna e faz na veia. É que daí tem outros controles, está colhendo também, que acaba ficando internado, Isso. né? Internado por um período... Depende dos sintomas. Pode variar de 5 dias a 1 ano? 1 ano eu diria que é muito, né? 1 ano agora você chutou o balde. É grave, mas não é... Então assim, a gente tem um tratamento assim, o corticóide a gente faz normalmente por 5 dias, a plasmaférese são 5 dias, mas são em dias alternados normalmente, então aí lá vai mais 15 dias. Quando a gente faz a gama, são 2 dias a 5, então e aí a gente precisa de outras coisas, né? Às vezes o paciente está precisando de uma fisioterapia, está precisando de uma avaliação do oftalmologista, de uma avaliação do urologista, a gente deixa tudo engatilhado aí para ter uma alta correta, né? Pra já tá tudo certinho no momento da alta. Daí nós falamos então da esclerose na criança, tratou essa fase aguda, e você ia começar a falar daquilo que eu também quero ouvir, estou interessado e curioso. Fase crônica. Sobre a fase crônica, então... novos recursos que conseguem trazer a remissão dos sintomas, como que é? Vamos lá. Isso. Então, assim, melhorou do sintoma, a gente fez o máximo que a gente pôde aqui na fase aguda. O que é que a gente quer fazer agora? Evitar que a gente tenha novos surtos. Então, vamos deixar esse sistema imunológico mais tranquilo para que ele não faça novas inflamações e não tenha novos sintomas. Porque o que é que a gente não quer? Que o paciente tenha sequelas, que o paciente fique enxergando mal de um olho, que o paciente fique enxergando duplo, né? Que isso prejudique, que fique muito fadigado, que isso prejudique, né? A sua funcionalidade no dia a dia, a sua qualidade de vida. Então, uma vez feito o diagnóstico de esclerose múltipla, a gente hoje indica para todos os pacientes, independente de ser criança ou de ser adulto, o tratamento de fase crônica. E aí, assim, o que acontece? Essa é uma das áreas da medicina, da neurologia, que mais avançou nos últimos anos, tá? São mais de 15 medicações que já foram aprovadas para adultos. E na infância, o primeiro grande estudo, ele foi publicado em 2018. Então, assim, é uma coisa muito recente, né? Quando a gente fala em fazer estudo em criança, ainda mais com doença rara, é mais difícil, né? Então, a gente teve esse estudo que foi publicado em 2018, que mudou o paradigma, né, do entendimento da esclerose múltipla pediátrica, e a gente tem pelo menos mais 3, 4 estudos em andamento, tá? 2 já tivemos o resultado e mais 3 em andamento. Então, assim, é uma coisa que está sendo construída agora, que a gente está podendo oferecer para os nossos pacientes um melhor tratamento. Antigamente, a gente só tinha disponível tratamentos de injeção. Injeção a cada 3 vezes na semana, ou então diária. Aí a gente evoluiu agora para essas medicações que são orais, um comprimido todos os dias. E estamos indo para medicamentos que são feitos na veia ou então injeção também, mas com espaço maior, né? Que o paciente não precisa todos os dias ou uma vez no mês, às vezes até a cada 6 meses, vai lá no hospital, faz a aplicação e vai embora. Né? Então, são medicamentos de mais alta eficácia, assim, que ele dura mais tempo no sangue e você consegue controlar essa inflamação, tá? E qual é o tipo da medicação?
são imunossupressores ou imunossupressores. imunomoduladores, né? Então, a ideia é a gente manter esse sistema imunológico tranquilo para não causar novas inflamações, tá? É algo que afeta diretamente o sistema imunológico na questão do processo inflamatório. do processo inflamatório, sim. Só que quando você tem os efeitos colaterais, tem alguma medicação ou conduta que deve ser feita pelo paciente ou pelo médico na questão de indicação de alguns outros remédios ou suplementos ou vitaminas para poder equilibrar e seguir com a melhor qualidade de vida? Ou tentar buscar ela? Sim. A gente tem que ser muito criterioso, né, para escrever, não só em crianças, mas em adultos também, né? A gente tem que fazer o protocolo, o que fazer antes, o que fazer depois de controle de cada medicação dessa, tá? Então, isso é muito bem protocolado. Então, primeira coisa, por exemplo, é checar a carteira de vacina. Né? Então, assim, se a carteira de vacina não está atualizada, vamos atualizar essa carteira de vacina da criança antes, porque as vacinas, eles previnem infecção. Se a gente está falando aqui de que a chance de ter infecções pode aumentar, vamos prevenir através da vacinação antes de começar o tratamento, tá? Então, esse, por exemplo, é o primeiro ponto e um dos mais importantes, é a gente deixar a carteira de vacina atualizada, né, tanto para crianças como para adultos, antes de começar essa medicação. Segunda coisa que a gente fala muito hoje na esclerose múltipla é a questão de atividade física. Então, atividade física hoje, eu falo que a gente vai estar vendo qual episódio que não vai ser importante a atividade física. Até hoje não teve nenhum. Não existe. Eu falo que atividade... Não, eu ia te perguntar isso daqui a pouco, mas você já mandou... Vambora. Eu tinha 3 perguntas, agora sobraram só 2. Então, atividade física, prevenção de obesidade, né, está associado à prevenção de novos surtos também. Então, assim, a gente ter uma dieta balanceada, tem muitos estudos, mas a gente ainda não tem resultado aí com a questão de microbiota intestinal, então qual tipo de alimentação talvez fosse, né, saiu estudo em adultos da dieta mediterrânea, que parece que tem um benefício maior, né, no controle dessa inflamação, mas isso em crianças a gente não tem. Mas, assim, em resumo, é ter uma vida saudável. Claro. Né? É ter uma vida saudável e fazer os controles laboratoriais, porque a gente tem que fazer o controle. Então, assim, baixou muito as células da imunidade, a gente tem um remédio para poder ajudar. Ou afetou, sei lá, o fígado, né? Respondendo a pergunta do Moisés. Isso. Exato, bloqueadores. Aí a gente tem o que fazer. Então, basicamente antes, checar vacina, fazer o acompanhamento regular com o médico, que vai estar sempre pedindo exames para a gente ver. Tá tudo bem com a medicação, teve efeito colateral, não teve, e a gente sempre tem alguma coisa para ajudar nesses efeitos colaterais. E a etiologia da esclerose múltipla, a origem, o porquê ela acontece nesses 4 a cada 100 mil? Existe alguma coisa já hoje bem estabelecida ou ainda não temos nenhum trabalho nesse sentido? Bem estabelecida, não. A gente tem muitos trabalhos falando sobre o papel do vírus Epstein-Barr, o EBV, tá? Então, é uma grande discussão em quem estuda a esclerose múltipla, se ele é um vilão tão importante assim, ou se ele está ali só em paralelo, né? Mas mais de 90% dos casos a gente tem um EBV positivo. E a gente sabe que ele é multifatorial, né? Então, ela não é uma doença genética, não é hereditária. Então, não é assim, minha mãe tem, eu vou ter. Não é isso, tá? Já estava imaginando. Mas aumenta a chance um pouco. Como todas as doenças inflamatórias, né? Como todas as doenças em geral, né? Isso, mas ela é de uma causa multifatorial. Então, parece ter uma influência do ambiente. Então, a gente sabe, por exemplo, que exposição ao tabagismo então, não só quem fuma, mas quem tem tabagismo passivo, né? Então, a criança, por exemplo, que o pai e a mãe fumam em casa, é um fator de risco. Obesidade, e a gente sabe que a obesidade também é multifatorial, é pela falta de atividade física, é pelo tipo de alimentação, é pela sociedade que a gente vive. A exposição solar, tá? Então, lembra que eu falei que ela é mais comum em pessoas que moram em países de clima temperado, então, que tem menos exposição solar.
parece ter uma influência. Baixos níveis de vitamina D. Então, respondendo até também um pouco ao que o Moisés falou, a gente tem uma dose recomendada de vitamina D que a gente deve manter ali quando a gente colhe o exame de sangue da criança. A gente deve manter naquela faixa. Então, muitas vezes a gente precisa repor a vitamina D do paciente para a gente manter naquela faixa. É mais comum os pacientes com esclerose múltipla, mesmo aqui no Brasil, ter vitamina D mais baixa do que os pacientes sem esclerose múltipla, tá? E são esses os fatores de risco mais conhecidos. Perfeito. Ainda não é determinado Um agente. Um agente fechado. Talvez um dia, né? A gente tenha isso, mas provavelmente milhares de estudos nesse sentido, né? Uhum. Bom, e o caminho que faz, assim, quem está lá nos ouvindo, aproveitando que a gente sempre fala aqui também sobre SUS, né? Que caminho vai tomar, que atitude irá tomar o nosso ouvinte que está ali espalhando, compartilhando o nosso vídeo, né? Então, alguém que ele viu lá que o filho, um parente, um amigo, que perdeu um pouquinho a força do braço, que dormiu uma perna, que perdeu xixi, que teve incontinência fecal, que o olho perdeu um pouquinho a capacidade de enxergar, ficou turvo, etc. Teve uma dessas situações. Qual o caminho que inicialmente esse cidadão pode tomar e deve tomar? Tá. Então, assim, procurar o pediatra ou o pronto-socorro. Tá? Então, procure o pediatra ou o pronto-socorro para ter uma avaliação e a gente ter uma ideia, né? Porque são várias doenças neurológicas que podem cursar com os mesmos sintomas. Muitas, tá? muitas. Muitas. Então, precisa ter a certeza, né, de que esses sintomas eles persistiram por 24 horas, enfim. Então, precisa de uma avaliação inicial do pediatra, seja a nível de pronto-socorro, seja a nível ambulatorial, né, na consulta do pediatra mesmo, mas não é para ficar esperando. Então, se só conseguir via pronto-socorro, vai no pronto-socorro para poder passar em avaliação. E, necessariamente, essa é uma condição que vai precisar de uma avaliação do neurologista. Então, normalmente, o que é que acontece? Não tem neurologista naquele hospital, vai ser transferido, vai aguardar a vaga. Enquanto isso, com certeza, o pediatra já vai solicitando um exame ou outro ali para poder guiar, né? E quando chegar com o especialista, já ter alguma pista, né, que eu gosto de falar assim, que o diagnóstico neurológico é um grande quebra-cabeça. Então, você tem que ter a história, é uma peça do quebra-cabeça, o exame neurológico é uma peça do quebra-cabeça, a ressonância é uma peça do quebra-cabeça e outros exames também. E o líquor, você acabou não falando do líquor. O líquor também altera. O líquor é aquele exame da meningite, né, que a gente fala, aquele que a gente colhe aqui na medula, né, que é parecido até com a raquianestesia, só que é o contrário, né? A gente tira o líquido para analisar. E aí, se a gente tem uma inflamação no sistema nervoso, então o que a gente vai ver no líquor é uma inflamação nesse líquor. Então, a gente pode ter um pouquinho de aumento de células, de proteína, e a gente tem um marcador. Então, mais uma pista aí para se fechar um diagnóstico de esclerose múltipla. Isso. E a gente tem um marcador nesse líquor que é a banda oligoclonal, tá? Que ela, quando vem positiva, ela fala muito a favor de esclerose múltipla. Não é específico, não acontece só na esclerose múltipla, mas é muito comum de encontrar na esclerose múltipla. Doutora. E tudo isso pensando no diagnóstico precoce, né? Lembrando, então, que esses tratamentos, essa fase inicial com corticoide em altas doses, etc., e essa segunda fase com esses outros recursos, quanto mais cedo o diagnóstico, mais tudo isso vai conseguir obter a remissão dos sintomas e ter esse cidadão uma vida praticamente normal, podendo fazer exercício, trabalhar, ter sua família e todas as atividades habituais de qualquer um de nós. Exatamente, isso, né? Exatamente. Doutora, tem, sem citar nomes nem pessoas, mas acho que acaba perguntando para os nossos convidados, algum caso de extremo sucesso e acompanhamento que serve como case para falar, olha, um paciente que conseguimos tratar no início, teve o diagnóstico precoce, deu tudo certo. E quais são as complicações do cenário oposto a este? Sem dúvidas, né? A gente tem os casos em que os pais perceberam muito cedo, né? E que levaram... Olha que importante. Perceberam muito cedo. Estão atentos à saúde dos seus filhos. Tem informação. Tem compromisso com isso. Isso é importante. Sim, sim. Então, que perceberam sintomas muito cedo e que insistiram, né, para ter uma avaliação e conseguiram fazer o tratamento cedo e chegou ao diagnóstico, né? Teve acesso aos exames também. Isso é uma questão que é complicada no nosso país, mas que
e que a gente começa o tratamento cedo e que está aí já há algum tempo sem ter nenhum surto, que a gente faz as ressonâncias, né? A ressonância a gente não faz só no diagnóstico, a gente acompanha também as ressonâncias, e aí a gente, quando faz as ressonâncias, não apareceu nenhuma nova placa inflamatória, ótimo. Então, a doença ela está controlada. E mais importante do que isso, a criança está em qualidade de vida, então está indo bem na escola, esse é o principal parâmetro, né? Tá indo bem na escola, tá conseguindo fazer suas atividades habituais. Então, esse é o que a gente espera, né? É o nosso grande objetivo aí no nosso tratamento. Passou dos 18 anos, o acompanhamento, antes de chegar naquela... Tem outra pergunta aí. Passou dos 18 anos, o tratamento e o acompanhamento continua contigo ou passa para outra... Não, eu passo produto. Então, Até você curou porque... os... Boa pergunta. Sabe por quê? Porque os médicos de adulto, eles têm mais disponibilidade de tratamento, tá? Então, eu fico limitada àqueles poucos que foram aprovados, que eu comentei com vocês, né? Okay. De 2018 para cá, a gente Eles teve a dão aprovação... Tchau, obrigado, doutora. Não, mas olha o que ela está falando, com a quantidade de recursos, né? Isso, pra exatamente. criança é mais reduzida. A quantidade de recursos para a criança é reduzida. Então, por protocolo do Ministério da Saúde, a gente tem basicamente 3 medicamentos aprovados para a criança. Pro adulto abre bem mais. Para o adulto tem mais de 10. Então, assim, se eu estou fazendo um tratamento que ele injetava na criança, porque eu não tive a oportunidade de prescrever outra medicação, ele fez 18 anos, ele vai poder ser tratado de uma outra forma. Então, é interessante que ele seja cuidado com o médico de adulto, né? Porque ele vai ter a chance de talvez ter um tratamento melhor do que o que eu pude oferecer por ter a limitação da idade. E é um tratamento vitalício, para a vida toda, acompanhamento. O acompanhamento é para a vida toda. Sim, o tratamento depende, porque hoje a gente tem tratamentos novos que os adultos usam, que muitas vezes a doença fica em remissão e que você continua acompanhando com as ressonâncias e com o tratamento clínico, mas que talvez consiga fazer pausas muito grandes do medicamento. Tipo, até de anos, assim. Sim. E cenário oposto de uma esclerose múltipla que não respondeu bem aos tratamentos. Não foi tão precoce, foi tardio o diagnóstico. Boa pergunta. Tem 2 situações em que a evolução pode não ir bem. Pode, é raro, tá? Mas tem 2 situações em que pode não ir bem. Primeira situação é isso que você citou. Demorou para procurar o diagnóstico, infelizmente não teve acesso, demorou para começar o tratamento, e aí até começar o tratamento crônico já teve 3, 4 surtos, e aí pegou pequenas sequelas desses surtos, e daí ficou com sequelas. Então, assim, tem um pouquinho de dificuldade para andar, tem um pouquinho de dificuldade para enxergar, na escola não está indo bem, precisa de ajuda ali, suporte escolar para isso. E aí, o que é que a gente vai fazer com esses pacientes? A gente não vai desistir deles. A gente vai tentar escalonar para o tratamento mais eficaz que a gente conseguir para aquela faixa etária, tá? Para tentar dar mais qualidade de vida possível e evitar ainda ter surtos e progressão da doença, tá? Nem nesses casos pode emancipar a medicação acima dos 18 anos? Pode. A gente tenta liberação. Sempre que possível, a gente tenta liberação. Se tiver um caso crônico abaixo de 18 anos, liberação do adulto pode ser liberada? Não qualquer medicação. Sim, mas algumas medicações que a gente use na neurologia para outras condições, aí a gente pode tentar também na esclerose múltipla, né? Então, algumas nuances assim. Tá. A outra situação de, não evoluiu também, o que é? Eu falei no início, assim, a apresentação, ela também é múltipla. Então, tem pacientes e pacientes. Tem pacientes que se apresentam de uma forma muito leve e que melhora sozinho lá no surto, e que só depois você vai fazer esse diagnóstico, e que tem poucas placas inflamatórias. Tem paciente que já se apresenta mais grave. E aí, esse paciente tem uma doença mais grave. E a gente não sabe por quê. Uns têm uma apresentação mais leve, outros têm uma doença mais grave. Mas esse que tem a apresentação mais grave, provavelmente ele vai ter mais sequelas no futuro, tá? Então, existe essa situação. E essas sequelas podem caminhar mais para frente, para outros lados, como, por exemplo, se a pessoa começa a ter um enfraquecimento da perna esquerda, perda muscular, pode afetar o osso, quebrar o fêmur lá na frente, pode ter outras complicações? Pode ter outras complicações, assim, mas assim, a gente sempre vai tentar encaminhar para um acompanhamento multiprofissional, né? Então, se é essa situação, o paciente que está
precisando de uma muleta para se locomover, uma cadeira de rodas, né? Um paciente que necessariamente vai ter acompanhamento com ortopedista, com fisiatra, com fisioterapeuta, né? Para a gente evitar esse tipo de complicação. Hoje, a gente tem recursos na medicina para que um extremo desse não aconteça. E o SUS, ele consegue ser eficiente e atender todos os casos, guardadas as devidas proporções, deve claro, estar lá nos né, exames, Renata? né? Imagino que é o ambulatório que você chefia lá no Instituto da Criança, tenha alguma fila, né? Mas guardadas essas críticas, o SUS tem condições de atender, tem tecnologia para atender, tem profissionais para atender, mas talvez não dê para atender a todos, mas Acho que o paciente tem esse acesso, deveria ter pelo menos. Vou responder de forma pragmática aqui, tá? No SUS a gente tem acesso à ressonância, no SUS a gente tem acesso ao líquor, no SUS a gente tem acesso aos tratamentos, tanto de fase aguda quanto de fase crônica. Eu acho que a grande limitação é pensar num diagnóstico raro. Então, assim, a família pensar que aquele sintoma pode ser. Então, por isso que eu estou falando aqui para a família ficar atenta aos sintomas. E o pediatra e o neuro também pensarem nisso, né? Que não é uma condição que acontece só em adultos. Acontece também em crianças. Em 10% pode acontecer em criança. Então, se a criança está se queixando de que está vendo duplo, está vendo uma coisa do lado da outra, isso pode ser um sintoma neurológico de fato. Não acho que é brincadeira da criança. Então, procure ajuda e vá atrás. Então, assim, o SUS tem recursos? Tem recursos. Quais são as grandes barreiras? Tem a barreira de fila, tem a barreira, né, da dificuldade que às vezes para poder pegar o remédio, falta às vezes e tudo, mas tem o recurso, né? Mas a grande questão é chegar no diagnóstico, né? Até a gente chegar nesse diagnóstico, a gente tem que pensar nesse diagnóstico. O pai tem que pensar nesse diagnóstico, o pediatra tem que pensar nesse diagnóstico. E a gente tem que excluir outras causas, né? Doença rara é sempre doença de exclusão. Então, a gente precisa dos exames, da história clínica, do exame neurológico, para a gente excluir outras causas que dão também inflamação, que dão os mesmos sintomas em crianças. Você falou que o pediatra também tem que pensar nesse diagnóstico, né? Então, na própria puericultura, na própria acompanhamento lá no pediatra, em alguns lugares aí mais longínquos, eventualmente o pediatra também não está acostumado com essa possibilidade. Justamente com essa fala, que eu ia transformar numa pergunta, mas pegar um gancho, tem algum trabalho do Instituto ou do governo em passar a fazer campanhas de direcionamento de informação para pediatras, outros profissionais, além de São Paulo, para outros lugares? Porque, pelo que eu entendi, existe os exames, o acesso, o medicamento. Mas a triagem em outros lugares para poder fazer o direcionamento para lá, que às vezes pode ser um pouco... Tem um delay aí de tempo que pode ocasionar no caso crônico. Infelizmente, não que eu conheça, a gente tem um grande estudo do pessoal do Rio Grande do Sul, da Bruna, que é neuroimunologista, também trabalha com crianças, que a gente está mapeando qual é a real, né? Ela está mapeando qual é a real prevalência, né, da esclerose múltipla no Brasil, e eu acho que isso vai permitir que políticas públicas sejam, né, realizadas a partir daí, né? Mas é muito importante que a gente faça isso, e aqui eu deixo também o parabéns para vocês, né, por darem a oportunidade aqui a voz. Parabéns para você de aceitar de informação aqui com a gente, e com ele que está ali. Que eu acho que isso que é importante, né? À medida que a gente vai fazendo a passo de formiguinhas, um dia a gente chega lá. Começar no primeiro passo. Grande Moisés, aprendeu bastante hoje? Muito obrigado, doutora. Eu aprendi também bastante hoje com a doutora Renata Paulilo. Aqui embaixo vai estar como encontrá-la, aqui nas descrições. Doutora Renata, mensagem final, palavras finais que você gostaria de deixar, além de todo esse legado que você já deixou aqui hoje, o que você falaria para quem está nos ouvindo? Eu queria falar o seguinte, doença rara existe, tá? Então, às vezes a gente pensa assim, mas é raro, isso não vai acontecer com ninguém que eu conheço. Não, pode acontecer com uma pessoa que você conhece, sim. Não necessariamente seu filho, mas é seu vizinho, o filho do amigo, enfim. Então, pensou que teve um sintoma neurológico estranho, né? É a visão, é a fala, é o caminhar, enfim, procura assistência, procura ajuda. A gente tem recursos para fazer um diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce, ele implica em uma melhor qualidade de vida. É isso que a gente quer oferecer para os nossos pacientes. É qualidade de vida, né? É viver com a doença que ela é crônica e ainda não tem cura, mas ela tem
tratamento. Então, a gente vai tratar da melhor forma que a medicina hoje nos permite, tá? É um diagnóstico de exclusão, a gente precisa, né, pensar em outras coisas, excluir outras coisas, tem um monte de outras doenças neurológicas que dão sintomas parecidos e que não é esclerose múltipla, mas pode ser esclerose múltipla e sendo tem tratamento, então a gente tem que cuidar. Espetacular. Muito obrigado. Sorte dos pacientes que te tem como médica. Doutora Renata Paulilo, obrigado. Moisés, obrigado. Você que está aí, compartilhe. Doutores, paz, saúde e até o próximo episódio. Muito obrigado. Obrigada a vocês, gente.